Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez, dando continuidade aos vídeos do Alteryx. Hoje a gente vai aprender mais um tipo de macro, que é o batch macro. Bora aprender comigo? Pessoal, no último vídeo aqui do canal, eu mostrei para vocês como é que a gente faz uma macro padrão, né, a standard macro. Qual é a ideia de macro, primeiro, né? Se você está chegando aqui a primeira vez por esse vídeo, você pode até aprender direto comigo mas eu sugiro que você olhe aqui na playlist do Alteryx o vídeo de Standard Macro antes de aprender a Batch Macro, tá? Porque é meio que uma coisa que complementa a outra. A Standard Macro, pessoal, ela vai ter um papel de automatizar determinadas ações que você quer fazer no seu fluxo. Então, assim, ó, eu tenho aqui o número de volume de produtos e eu tenho quantas unidades vai em cada embalagem. Eu quero que automaticamente o Alteryx pegue a informação da quantidade de produtos, divida por quanto vai em cada embalagem e me dê quantas caixas eu preciso. Então a gente pode criar uma automação, uma macro standard, onde ele vai olhar a coluna de produtos, a coluna de unidades, que cabe por embalagem, e vai fazer uma conta e te dá a caixa. Então, o Standard Macro basicamente é uma conta inteira. Ele olha todo o seu database, olha as colunas e faz o cálculo comparando uma coluna com outra para te dar um resultado. Entre outras coisas que você pode fazer automatizando. Se você quiser entender mais em detalhes a Standard, dá uma olhada aqui no vídeo que eu ensinei na semana passada sobre Standard Macro. Quando a gente fala de batch macro, a gente está falando para o Alteryx fazer uma outra coisa. Na batch macro, a gente vai trabalhar com um parâmetro. Então, basicamente, a gente vai ter sempre duas entradas nessa automação. Qual a ideia? Uma entrada são os dados padrões que o usuário coloca e a outra entrada ela vai servir como um controle, como um parâmetro. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, ó, vamos olhar na tela. Eu tenho uma base que me mostra o seguinte, ó, a minha lista de produtos ABC. Pessoal, quiser replicar comigo, isso aqui é um text input, tá? É só você criar um text input aí no seu Alteryx e fazer a mesma coisa. Então, eu tenho a entrada dos produtos ABC, uma lista de produtos, e cada um deles, ó, eles têm na sua embalagem 6 unidades, o produto A, o B 50 unidades e o C 4 unidades. Beleza, então, uma base, ela me diz a minha lista de produtos e quantas unidades vão em cada embalagem. Perfeito. Na minha lista B, eu tenho os países, os produtos e o total de unidades vendidas. Então, por exemplo, eu tenho que no Brasil eu vendi o produto A 23 unidades, na Argentina o produto B 100 unidades e no Chile o produto C 55 unidades. Tá, eu quero descobrir quantas caixas eu precisaria para embalar as 23 unidades do Brasil, as 100 unidades da Argentina e as 55 unidades do Chile, do produto C, do produto B e do produto A. Para saber quantas caixas eu preciso, eu vou ter que fazer uma conta com essa base que me diz quanto vai em cada embalagem, né? Então eu tenho que pegar as 23 unidades do produto A e dividir pelas 6 unidades que cabem numa embalagem, eu vou ter o total de caixas. E assim sucessivamente, as 100 unidades do produto B, eu quero dividir pelos 50 aqui, e eu vou ter o total de caixas que eu preciso, de pacotes, né? E do produto C, o 55 dividido por embalagens de 4, beleza? Então, essa é a ideia do nosso batch macro. Então, o batch macro, a gente vai ter duas bases, aonde eu vou pedir para o Alteryx, eu quero que você faça a conta linha a linha, então ele vai olhar determinado parâmetro que nós vamos colocar, a gente vai fazer junto para vocês entenderem, ele vai fazer a conta linha a linha, no final ele junta tudo e nos dá um resultado. Então o batch macro funciona para a gente fazer análises linha a linha, e não coluna inteira, a coluna como a standard macro. Na standard a gente não consegue usar duas bases, uma como parâmetro da outra, não conseguimos fazer isso. Para fazer isso a gente faz na batch macro, porque a gente vai ter um parâmetro que vai olhar linha a linha e fazer determinada conta e no final juntar tudo. Beleza? Então, vou mostrar aqui na tela. Vamos lá. Então, pessoal, vamos construir a nossa batch macro. No último vídeo, eu ensinei para vocês como é que a gente faz, né? Então, eu abro um novo workflow. Aí, quando eu abro esse novo workflow, eu posso vir aqui nas configurações do workflow, clicar na abinha workflow, colocar macro. E aí, eu escolho, né? Então, eu mudaria aqui para standard macro, de standard macro para batch macro. E eu também poderia
para começar, na verdade, para a gente começar uma macro, eu tenho esse macro input, né? O que é esse macro input? Nada mais é do que o primeiro elemento da macro. É como se você estivesse dizendo assim para o Alteryx, ó, nessa automação, o banco de dados vai ter que ter essas características para você conseguir fazer essa automação que eu quero criar. Então, o macro input, ele é as características da entrada de dados que você vai precisar para essa macro funcionar. Eu poderia arrastar aqui e criar, como eu fiz no Standard Macro, mas hoje no Batch Macro eu vou ensinar vocês de um outro jeito, como é que a gente faz isso de outra forma. Então, ó, eu posso fazer o seguinte, eu venho no meu workflow e eu falo assim, ó, a entrada de dados vai ser com essa característica aqui, ó. Eu vou ter os produtos e as unidades. É isso que eu vou ter na entrada de dados e aí eu vou pedir para a macro fazer a conta com base num parâmetro que ele recebe de embalagens. Então eu vou vir aqui, ó, vou copiar esse text input, vir no workflow, new workflow 3, que é o novo workflow que eu abri basicamente, e vou colar esse text input aqui. Beleza. Quando você faz isso, você clica com o botão direito em cima do input e você fala para ele, para o Alteryx aqui, ó, nessa opção, ó, Convert to Macro Input. Quando você faz isso, automaticamente ele transforma isso num input de macro. Ou seja, não é dado de entrada, e sim agora ele está usando o label desses dados. Aí a gente vem aqui no configurador dessa macro, ó, clica nele aqui, ó, Edit Data. Beleza? E eu vou falar para ele, ó, desse cara aqui, a única coisa que eu quero que você receba é unidade. Eu não quero que você receba nem país nem produto, porque o que vai importar é a unidade, que é com o que nós vamos fazer conta. Então, o banco de dados de entrada que vai usar essa macro, ele precisa ter uma coluna chamada unidades, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem. Tem que ter uma coluna chamada unidades. Essa é a única coisa que eu quero que ele respeite na minha automação. Então, eu vou vir aqui, ó, vou deletar essas duas colunas. Isso que eu estou editando aqui, pessoal, é a edição do text input. Se você não sabe mexer no text input, tem vídeo aqui no canal ensinando a mexer nesse componente, tá bom? Então, ó, a única coluna que eu vou trabalhar é de unidades, eu vou dar um OK, perfeito. Então, agora eu tenho no meu input sempre o dado de unidades, beleza. Aí, o que eu quero que o Alteryx faça quando ele receber isso? O que eu quero que essa macro execute? Eu vou vir aqui e vou falar para ele, ó, eu quero que você execute uma fórmula. Então, qual é a fórmula que eu quero que o Alteryx faça? Eu quero que ele crie uma coluna chamada pacotes, que é igual ao número de caixas, e aí eu vou falar, você vai pegar as unidades que você receber na entrada e você vai dividir por 6. Inicialmente eu vou botar o 6, beleza. Vou dar um run, para a gente olhar para o nosso resultado, ó. Nosso resultado está aqui, ó. Então, ó, se eu recebo 23 unidades, ele vai transformar em 3,83, 100 unidades, 16,66, 55 unidades, 9,16. Aqui tem um problema, né? Se eu estou falando pacote, pacote é inteiro. Não tem como eu botar 0,83 unidades num pacote. Então, eu vou falar para ele, ó, você vai arredondar para cima, tá, Alteryx, na fórmula. Então, ao invés de você me dar o 3,83, arredonda para 4, o 16 vira 17, o 9 vira 10. Então, para ele arredondar para unidades inteiras, eu vou usar uma fórmula chamada sale, que é essa aqui, ó. Então, aprendemos mais uma fórmula agora, tá? Mais uma fórmula para você usar no seu projeto aí. Beleza, eu falo para ele, ó, você vai usar essa fórmula e ele arredonda, tá vendo? Então, agora, os nossos pacotes estão arredondados para cima, ó, 4, 17 e 10, tá bom? Então, ele vai fazer uma divisão por 6. Só que não, isso aqui seria uma standard macro. Eu recebo o input, faço uma fórmula, aí agora eu venho aqui, ó, faço um output, perfeito. Toda vez que eu jogar unidades nessa macro, ela vai fazer a conta e vai expirar o resultado em pacotes, vai criar a coluna de pacotes. Isso daqui seria uma standard macro, beleza? Uma coisa legal, pessoal, que no outro vídeo eu mostrei para vocês que a gente vinha no workflow e transformava em macro clicando aqui, né? Toda vez que você inclui uma macro input ou algum elemento de macro no seu workflow, automaticamente o Alteryx vai aqui na configuração do fluxo e transforma ele numa macro. Mas percebam que ele ainda está como uma standard macro. Por quê? Tem um input, uma conta e uma saída. Beleza. Agora a gente vai usar um outro elemento, que é o control
Parameter, que está dentro da abinha de interface, tá bom? Esse Control Parameter é o que? É o parâmetro de controle que vai fazer mais alguma coisa. Então aqui, toda vez que eu usar esse controle de parâmetro, eu estou falando para ele, agora você vai ter um segundo elemento que vai enviar dados que vão modificar o que você está fazendo nessa macro padrão. Então eu vou vir aqui, ó, vou arrastar o controle. Não vou deixar ele conectar. Aí eu vou pegar a lupinha do parâmetro de controle e conectar no raio do fórmula, tá? Daqui do meio. Quando ele faz isso, quando você faz isso, o Alteryx cria automaticamente esse action. O que é o action? Expliquei aqui na Standard Macro. O action é justamente aonde você vai criar uma ação e vai uma automação, na verdade, que ela vai pegar determinado elemento da sua Standard Macro e vai modificar conforme o parâmetro que você vai passar aqui em cima. Então, por exemplo, ó, eu venho no Action. Se você está chegando a primeira vez no canal e não sabe exatamente como Action funciona, assiste o vídeo da Standard Macro, beleza? Porque é complementar, tá, gente? Então os dois vídeos se conversam. Então eu vou vir aqui, ó, no meu Action, vou vir no Formula Field, vou abrir aqui a expressão, ó. Ele está trazendo a expressão do Fórmula. Então a expressão é o sale, né, que é o arredondar para cima, unidades dividido por 6. Eu clico na expressão aqui, venho aqui embaixo no replace, a specific string, e falo para ele, ó, não é para você substituir a fórmula inteira pelo que eu vou passar no parâmetro. De repente, o seu parâmetro passaria uma fórmula para o Alteryx, ele modificaria a fórmula. Você poderia até fazer isso, mas no nosso caso não. O nosso parâmetro ele só vai mudar a quantidade de unidades para a fórmula fazer quantos pacotes. Por quê? Porque isso eu tenho naquela outra base. Lembra que a primeira base tem produto e quantidade de unidades? Então, eu vou passar aquilo. Na verdade, quantidade de unidades não, falei errado. Ela tem produto, ó, vou até voltar lá no outro fluxo. Produto e embalagem. Então, eu vou passar, uma hora eu vou passar 6, outra hora eu vou passar 50, outra hora eu vou passar 4. Então, eu quero que ele modifique na fórmula esse 6 que está aqui, que é o padrão, ele vai dar um replace pelo que vem do parâmetro. Então, o parâmetro vai passar um valor, ele vai jogar esse valor dentro da fórmula substituindo o 6. E aí, vai ser uma divisão de unidades pelo que veio no parâmetro. E aí, vai sair um output. Então, toda vez que você usar o control parameter, que é um parâmetro de controle, você está falando para o Alteryx, eu vou mandar mais uma base que ela vai ter a lógica para você modificar a Standard Macro. Já que ele vai fazer isso, eu não estou falando para ele, eu não tenho 3 linhas na minha entrada, então ele vai fazer a conta. Primeiro dessa linha, vai ver quantas embalagens você passou. Depois dessa linha, vai ver quantas embalagens você passou e vai fazer a conta de pacote. Depois dessa linha, vai ver, ó, vou botar no input para ficar mais fácil. Aqui eu tenho 23, 100 e 55. No parâmetro, você vai mandar a embalagem. Se você mandar embalagem uma única vez, uma quantidade de embalagens, ele vai pegar e vai multiplicar primeiro pelo 23, depois pelo 100, depois pelo 55. Quando ele terminar, ele vai pegar esse resultado e unificar. Então, ele faz a conta linha a linha e depois faz um union, tá bom? Então, é o que ele vai fazer. Se você passar mais de um valor, ele faz a conta com 1, faz a conta com o segundo valor, depois junta os dois. Esse juntar os dois é fazer um union. Aí tem uma coisa interessante. Já que ele vai pegar um valor, fazer a conta linha a linha, depois pegar outro valor, fazer a conta linha a linha, depois se você passar o terceiro valor, vai fazer também, o quarto valor ele vai fazer também, depois juntar tudo. No Union, lembra? Eu expliquei aqui no canal, se você ainda não viu, tem o componente de Union. No Union do Alteryx a gente tem 3 tipos de configuração para fazer. Ou ele junta por posição, ou ele junta por nome, ou ele junta por característica dos dados. Então, você tem como configurar a forma dele unificar as bases. Aqui, já que esse batch macro ele faz conta e depois unifica, você também consegue modificar isso. Vindo aqui nessa abinha de View, ó, View, aí você vem no Interface Designer. O meu já está aqui do lado, eu configurei para ficar aqui do lado minha interface, tá? Mas ele vai abrir uma janela para vocês que pode ser uma janela assim, ó, quer ver? Exatamente desse jeito, uma janela flutuante. Quando ele abrir essa janela, você pode vir aqui, ó, no configurador dela, na abinha configuração,
E primeiro você pode customizar, né, o ícone da sua macro. Se você quiser usar um outro ícone, você cria. Ah, essa macro aqui não vai ser esse botão azul. Eu quero que ela seja... Eu criei uma figurinha que diz o que é essa macro. Você pode criar um ícone para ela. Mas o que importa é aqui embaixo, ó. Output Mode. Todas as interações vão ser unidas no mesmo output, no mesmo esquema. E aí ele vai dar erro se tiver diferença. Então ele vai pegar pelas posições e vai fazer essa unificação das linhas. Você pode falar para ele configurar por nome, então você vai juntar coluna com esse nome embaixo de coluna com o mesmo nome, e você vai poder fazer somente por posição, 1 com 1, 2 com 2. Então aqui é o output similar ao output do Union. Você dizendo para o BetMacro como você quer que ele unifique os dados, tá? No nosso exemplo, a gente vai usar o All Interaction mesmo, tá? Beleza? Ah, não entendi muito bem essa explicação, Rodrigo. Assiste o vídeo de Union aqui do canal que eu explico detalhadamente como é que é essa saída do Union, tá? Para que serve cada uma dessas opções, beleza? Então aqui, pessoal, eu estou usando o Control Parameter, logo tem uma base que vai ser parâmetro para modificar o Standard Macro. Se a gente for agora no nosso configurador do Workflow, já virou uma Bet Macro, tá vendo? O que é o Bet Macro, então? Bet Macro é quando eu tenho uma base, que tem uma automação, e eu vou ter uma segunda, que vai ser um parâmetro de controle. Beleza? Então, eu tenho duas entradas. Já que eu tenho duas entradas para essa macro acontecer, o Alteryx transforma automaticamente numa Bet Macro. Isso acontece porque você jogou o parâmetro de controle aqui dentro da sua macro, tá bom? Finalizei a minha macro, então a minha macro vai fazer essa conta. Aqui, ó, o resultado dela no output, se você olhar, ó, tá igual, né? Tá dividido por 6 porque o parâmetro ainda não tá mandando nada. Então eu vou vir aqui, vou dar um file, save as, vou no meu browser aqui para salvar, e esse aqui não vai ser o nosso macro batch dr. Perfeito, vou dar um save. Lembra, ó, toda vez que você usa macro, vira yxmc, tá bom? Vou dar um save. O Alteryx já salvou essa macro. Agora eu vou lá no meu workflow e vou inserir ela aqui. Olha só, botão direito, insert, acho macro aqui e pego a macro batch, dr. Beleza, peguei a macro batch, olha só a característica da macro batch, ó. Ela tem uma entrada que é meio que uma interrogação invertida, que ele mostra, ó. Que é isso? É o que vai ser passado naquele parâmetro, no Control Parameter. E na segunda é a entrada de dados normal. Então, o nosso controle de parâmetro é o quê? É essa primeira base aqui, que ela tem as embalagens que eu quero que ele substitua naquela fórmula. E o nosso input real é esse aqui, ó. Então, eu venho e junto ele aqui embaixo. Beleza, então eu tenho um batch macro aqui com duas bases. Aí agora o que falta? Falta você ir lá no seu parâmetro e na sua macro e falar como que você quer que ela trabalhe. Para isso você vem aqui nessa abinha, ó, clica nela na macro, vem nessa abinha de questions e aí você vai falar para ela, ó, qual é o campo que é para eu usar no parâmetro, porque a base que você inseriu no parâmetro, ela tem um campo chamado produto e um campo chamado embalagem. Se eu quero... Lembra que naquela opção de view eu falei para ele usar all interaction? Então ele está me dando aqui nas opções os dois campos. Aí eu vou falar para ele, ó, o campo que eu quero que você use como parâmetro é o embalagem. Tá? Por quê? É o que você vai usar para substituir o 6 lá naquela nossa fórmula. Uma vez que eu fiz isso, ó, tá configurado o meu parâmetro. Agora eu dou um run. E olha só a saída do nosso batch macro aqui. Pronto, ó. O Alteryx pegou o Brasil, pegou a unidade, olhou para o parâmetro e fez a conta. Pessoal, nós temos 3 valores de embalagem, certo? Nesta conta aqui, ó, eu vou dar um sort aqui no país só para vocês verem. Em ordem alfabética, ó. Ele veio e me jogou aqui, ó, o Chile primeiro. Beleza. Se eu tenho o Chile, ele está em ordem alfabética invertida, né? De Z para A e não de A a Z. Então, o Chile ficou primeiro, ó. Eu tenho 3 valores do Chile, tenho 3 valores do Brasil, tenho 3 valores da Argentina. Por quê?
Ele pegou as 55 unidades do Chile e fez a divisão por 6. Aí ele deu o primeiro resultado. Deixa eu dar o sorte de novo. Então, ele deu esse primeiro resultado. Depois ele pegou o segundo elemento, o 50, embalagem por 50, fez a conta e deu um segundo resultado. Depois ele pegou o 4, fez a conta e deu um terceiro resultado. Beleza? Então, por isso que cada país aqui, ó, ele ficou com 3 valores. 55 fez uma divisão, depois 55 por outra divisão e o 55 pela terceira divisão, já que você passou 3 valores no parâmetro, beleza? Aí ele pegou e fez o quê? Ele fez isso. Ele pegou o primeiro valor de embalagens, o 6, multiplicou em cada um dos países. Tá? Cada um desses 3. Então ele dividiu 23 por 6, 100 por 6, 55 por 6. E fez aquele arredondar para cima. Aí ele guardou. Depois ele pegou 50. Aí ele pegou 23, dividiu por 50, o 100 por 50 e o 55 por 50. Guardou. Depois ele pegou o terceiro, que é a embalagem de 4, fez a mesma coisa, guardou. No final ele uniu os 3 e deu o resultado pra gente. Só que tem um problema aqui, né, pessoal? Quando a gente olha. Na verdade, eu não posso pegar o produto B e dividir ele por 6. Porque 6 é a embalagem do produto A. Então, toda vez que for produto A, eu quero que o Alteryx divida por 6. Produto B é por 50 e C por 4. Do jeito que ele fez aqui, ele pegou tudo para todo mundo. Aí a gente tem que mudar uma outra parte do nosso batch macro, que é essa primeira do group by aqui, ó. O group by ele vai ser como se fosse um join entre as duas bases. Então eu vou falar para ele, é para você fazer a conta, mas a partir de uma regra, um join, uma chave de controle. Se você não sabe como funciona o join, tem vídeo aqui no canal ensinando o join também, tá? Então eu venho aqui, ó, control group by field e falo para ele, ó, nesse cara aqui que é a primeira parâmetro de controle, é para você olhar para produto e você vai fazer um join com produto da base B. Então ele vai fazer o join, então ele vai primeiro encontrar A com A e aí ele faz a conta. B com B faz a conta, C com C faz a conta. Então aqui ele vai fazer o join e aqui ele vai fazer a conta com o campo embalagem. Então primeiro ele faz o join no campo produto do parâmetro e depois ele faz na embalagem. Problemas. Olha só. Aqui ele está me dando um erro. O Alteryx Designer reportou que o campo produto foi perdido. O que acabou acontecendo? Esse é um cuidado que você precisa ter, senão você vai tomar esse tipo de erro. Qual é o cuidado? Eu não estou fazendo um join no campo produto. Eles precisam, os campos, tanto do input quanto do controle, serem do mesmo tipo e terem o mesmo nome. O que acaba acontecendo? Ó, se eu vier aqui no meu text input e clicar, eu vou perceber que depois do nome produto eu estou com um espaço. E se eu for na minha base original e clicar, eu vou ver que o campo produto ele não tem esse espaço. Como um está com espaço e o outro está sem espaço, para o Alteryx são campos diferentes, ele não conseguiu fazer o join. Então eu vou ter que vir aqui, ó, e remover esse espaço do campo produto de um dos dois. Eles têm que estar com o mesmo nome. Arrumei. Agora que eu arrumei, eu posso dar o run. E ele fez o resultado. Olha lá, ó. Agora se eu pegar aqui o meu país, agora ele fez o resultado. De novo ele fez pelos 3, ó. Então se eu olhar aqui, ó, eu tô sem o agrupamento, mas agora eu posso vir aqui e falar para ele, ó, agrupa produto com produto. Viu que ele já associou automaticamente porque tem o mesmo nome? Dou run. E agora funcionou, ó. O Brasil é um país que só tem, ó, se eu olhar o output de baixo aqui, ó, o Brasil ele só tem produto A. Então ele só vai fazer uma vez a divisão por 6. A Argentina só tem o produto B, ele vai fazer só uma vez a divisão por 50. E o Chile só tem o produto C, ele vai fazer uma vez a divisão por 4. Então agora quando eu olhar minha saída aqui, ó, ele fez somente uma vez a divisão, porque primeiro ele fez o join no produto e depois ele usou a embalagem para dividir unidade por embalagem e te dar quantos pacotes são necessários. Beleza? É assim que a gente usa batch macro. Então, duas bases, uma de parâmetro
e uma com o próprio input que tem que ser modificado, beleza? Bom, pessoal, então essa foi a Bet Macro. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido a diferença entre ela e a Standard. Se você ainda não entendeu, tem dúvidas, deixa aqui no comentário as dúvidas que vai ser um prazer te ajudar para responder, beleza? Tá curtindo os vídeos aqui no canal? Não esquece, se você não é inscrito, se inscreve. A gente precisa chegar em 1000 inscritos. Se você acha que tem pessoas que seria interessante conhecerem esse conteúdo, compartilha com elas. Vamos fazer crescer essa comunidade. Vamos deixar a ferramenta Alteryx cada vez mais conhecida no mercado, porque todo mundo ganha. A gente ganha do lado de cá ensinando vocês e vocês ganham aí do lado expandindo cada vez mais essa ferramenta no mercado e ajudando o mundo de dados se tornar cada vez mais automático e fácil de utilizar e de analisar, beleza? Então conto com vocês, vejo vocês na próxima semana com o Interactive Macro, o terceiro tipo de macro dentro do Alteryx, tá bom? Valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau!